Olá, Paz do Senhor, você que nos assiste. Eu sou o pastor Marcos, sou pastor da Igreja Evangélica Unida em Uberlândia, Minas Gerais. E hoje eu quero gravar esse vídeo especialmente para você jovem. Eu quero dar alguns conselhos para você, para que você possa ter uma vida bem-sucedida enquanto aqui neste mundo você estiver. O jovem, ele tem um vigor muito grande. Isso lhe traz a falsa expectativa de que ele é invencível, de que ele nunca vai se cansar. Por ter esse vigor tão forte, ele às vezes desperdiça a sua vida tentando usufruir dessa grande força. Mas a Bíblia diz que o jovem que vive com sabedoria, ele mesmo tendo todo o vigor, ele vai observar a sua vida segundo os caminhos do Senhor. Nós temos um texto no livro de Eclesiastes que fala justamente sobre a questão da juventude e a questão do vigor do jovem, mas também fala da responsabilidade de cada um. Por quê? Porque dependendo da escolha que você fizer nos dias de hoje, você vai ter que colher lá no futuro. E a Bíblia diz assim, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Jovem, Deus te deixa livre para fazer o que você quiser. Você pode usufruir aquilo que você quiser na sua vida. Você pode se alegrar, se divertir. Mas sempre que você quiser se divertir, não esqueça desta palavra. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. E saiba também que a primavera, o momento florido, bonito da vida passa. E vai chegar o inverno, onde você vai ter que colher tudo o que você plantou. E se você plantou coisas ruins, o que vai sobrar para você colher é dor. Escolha bem teu caminho e não se arrependa quando você estiver velhinho e poder amargar tantas dores. Escolha teu caminho com sabedoria para que você viva uma vida bem-sucedida. E quando o teu inverno chegar, você mesmo com as suas forças se acabando, você possa se alegrar e dizer: eu fiz tudo certo e hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida e eu tenho uma família que louva ao Senhor e que nós vamos morar nos céus. Pense nisso para que você então viva uma vida com sabedoria. E é pensando nesse pequeno pensamento que eu gostaria de trazer a você, jovem, neste vídeo, um pequeno sermão que trata de conselhos a um jovem. Seja você um rapaz ou uma moça, eu quero trazer aqui alguns conselhos que poderão sim fazer a diferença na sua vida, fazer a diferença nos teus caminhos. O primeiro conselho que eu tenho para te dar é que você não seja um filho de Belial. Lá em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Essa expressão filhos de Belial, ela é usada para determinar uma pessoa, vamos dizer assim, imprestável, uma pessoa que não tem um caráter, que não tem valor. Então os filhos de Eli, eles se tornaram pessoas imprestáveis, porque envolvidos-se na obra espiritual de Deus,
eles se prostituíam com as mulheres, eles roubavam os sacrifícios, eles estavam realmente atormentando o povo. Então eles foram chamados de filhos de Belial, pessoas que não têm valor, pessoas que não prestem. Então você, jovem, na tua vida, tente viver ao máximo esta vida sua, como um filho de Deus, como uma pessoa de bom caráter, como uma pessoa de valor, e não como um filho de Belial, alguém que não tem nenhum valor. Então eu quero que você pense nisso, convido a você a analisar a sua vida e determinar o valor que você tem para a sua família, para você mesmo, o valor que você tem para a sociedade. Quão valioso você tem sido? Você tem se comportado como um filho de Deus ou como um filho de Belial? Alguém que não presta, alguém que não tem valor. Não estou aqui para julgar ninguém, eu quero convidar você a fazer uma autoanálise e você mesmo ser o seu juiz. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele não é julgado por ninguém, porque ele tem a capacidade sábia de julgar a si mesmo e de determinar se as suas ações são boas ou ruins. E se são ruins, ele mesmo transforma a sua vida pela mudança do seu caráter. Eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Você tem sido um jovem bom, um jovem honrado, um jovem temente a Deus, ou você tem se portado como um filho de Belial, alguém que não tem valor, alguém que além de não agregar na sociedade ainda atrapalha? Se essa é a sua situação, busque ajuda, pense o que você pode fazer para melhorar. Talvez você esteja envolvido com drogas, talvez você esteja envolvido com algum tipo de crime, talvez você realmente seja aquele jovem que dá muito trabalho para os seus pais, que os seus pais vivem tendo decepções com você. Eu quero te dizer o seguinte: a força da mudança está em Deus, mas a atitude que vai te ligar a esta força é a sua atitude. As pessoas querem te ajudar, mas você precisa ter uma atitude que vai realmente transformar a sua vida, que vai mudar o seu patamar. Então, se você é um jovem que está perdido, está caminhando para a perdição, pare hoje e pense o que você pode fazer para mudar a sua vida. E não seja um filho de Belial, mas haja como um filho de Deus. Eu também quero falar para você que, além de não ser um filho de Belial, você precisa aprender a distinguir a voz de Deus. Quando Deus determinou que não ia permitir mais que Eli exercesse o sacerdócio, ele já tocou no coração de Ana para que Ana lá no templo pedisse a Deus um filho, porque Deus já havia resolvido no seu coração que atenderia aquela oração de Ana. E o filho de Ana seria alguém que passaria a vida todinha ao serviço do Senhor. Ele seria ensinado pelo próprio Eli, e ele seria então aquele substituto de Eli para exercer o sacerdócio. Samuel, ele acabou sendo instruído por Eli e sendo aquele que ficou no lugar dele. Sendo assim, desde pequeno, Deus já se manifestou a Samuel para que ele então estivesse se preparando para chegar no momento em que Deus entregaria a ele todo o ofício sacerdotal. E por um bom tempo, antes que Saul fosse colocado como rei, Samuel vai ser o governante. Então ele acabou sendo o sacerdote, o profeta e o rei daquela nação. Então desde cedo Deus começou a falar com Samuel. E é muito importante para você, jovem, que quer ter uma vida sábia, uma vida correta, uma vida útil na sociedade, útil para Deus, para você que quer construir uma família feliz, que quer ter uma vida bem-sucedida, para você que quer realmente uma eternidade ao lado do Senhor. Você precisa começar desde cedo saber distinguir quando Deus fala, saber entender quando Deus fala, saber aceitar a vontade de Deus na sua vida. O mundo tem muitas vozes que nos falam. A voz que fala mais forte para nós é a nossa carne, o nosso eu. Mas aí o diabo também pode falar. As pessoas erradas podem falar, as pessoas certas podem falar.
o sistema pode falar. Então tem várias vozes que vão chegar até nós. Nós precisamos distinguir de todas essas vozes do mundo qual é a voz de Deus. Qual é a voz que nós precisamos ouvir? Então eu convido você a aprender a distinguir quando Deus fala. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 2 até o versículo 10 diz assim: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, e que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então quero que você aprenda, como um jovem que você é, a distinguir a voz de Deus. Porque Deus, ele vai falar a você. Deus, ele vai comunicar-se a você. Deus vai querer te entregar a palavra dele. Então nós precisamos nos acostumar a ouvir a voz de Deus. Samuel pensou que era um homem que estava chamando ele. E pela inexperiência que ele tinha, ele foi até Eli. Quando ele percebeu que era o Senhor que havia o chamado, ele ensinou a Samuel como ouvir o Senhor. Ele precisava responder ao Senhor como um servo disposto a ouvir. E aí quando Samuel responde ao Senhor como servo disposto a ouvir o que Deus tinha para falar, Deus falou com ele. Eu quero dizer para você, jovem, você precisa responder para o Senhor: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque a partir do momento que você responde ao Senhor desta forma, você se mostra aberto a ouvir a voz de Deus. E aí Deus vai falar para você. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. E você, jovem, tem a melhor oportunidade da tua vida, é de buscar Deus quando você tem vigor, quando você é jovem. Quando você tem a vida toda pela frente, pode construir uma vida sem arrependimentos. E é por isso que eu gostaria que você aprendesse a ouvir a voz do Senhor. Como Deus pode falar na sua vida? Em primeiro lugar, e de maneira prioritária, Deus sempre fala através da sua palavra escrita. Essa é a prioridade de Deus. Todas as vezes que você for buscar conselhos de Deus, eu convido você a ir na palavra de Deus, na Bíblia. Ali está a prioridade da comunicação de Deus. Então, leia a Bíblia. Tenha o costume de ler a tua Bíblia. Tenha o costume de ler a tua Bíblia inteira, começando de Gênesis, indo até Apocalipse. Determine um prazo, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos. É de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua vontade, de acordo com o teu tempo, mas determine um prazo para terminar de ler a Bíblia. Por que é importante ler toda a Bíblia? Porque Deus conhece o nosso andar, Ele conhece o nosso pensar. A Bíblia diz que as nossas palavras nem chegaram às nossas bocas e Deus já sabe. Aliás, nem chegaram aos nossos pensamentos. Então Deus conhece tudo. Ele sabe o que você vai estar passando daqui a 10 anos, daqui a 10 dias,
daqui a 10 horas. E quando você faz uma leitura contínua da palavra de Deus, você vai tendo as porções de Deus na sua vida todos os dias, e Ele vai falando com você naquelas porções. Por quê? Porque você está buscando o conhecimento de Deus todos os dias. Você está buscando a sabedoria de Deus todos os dias. Então, ter uma leitura sistemática e continuada da Bíblia fará com que você ouça a voz de Deus. Essa leitura deve ser regada com bastante oração, para que você comunique-se com Deus, para que você chegue até Deus e abra-se para Deus e converse com Deus. Quando você lê a palavra, você recebe a voz de Deus na sua vida. Quando você ora, você fala com Deus. E aí você tem o diálogo. Uma segunda maneira de Deus falar na tua vida é através dos teus pais. Mesmo sendo jovem, já querendo aquela liberdade tão sonhada dos 18 anos, que você pensa que será livre, muitos jovens têm se tornado presos, porque usam dessa liberdade para ir para o mundo errado, para ir para as drogas, e acabam com a sua vida. Mas você pode ouvir a voz dos seus pais. Deus fala com seus pais. Ele colocou eles nas tuas vidas para que eles sejam seus guardiões, seus tutores. Então, Efésios diz: filho, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo, e é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então é muito importante que você obedeça, ouça os teus pais. Uma terceira voz que Deus pode usar na tua vida é uma pessoa amiga, uma pessoa de confiança, um pastor. Uma mensagem como esta que Deus pode levar até você, se você estiver precisando, para falar a você atitudes corretas de um jovem. Então aqui nós temos pelo menos 3 maneiras de Deus falar: através da palavra, através dos pais e através de um obreiro, através de um pastor, através de um professor da escola dominical, através de alguém espiritual suficiente para te dar bons conselhos. E a tua missão é distinguir quando Deus fala com você. E quando Deus falar com você, diga para Ele: fala, porque o teu servo ouve. Eu quero abrir um parênteses aqui. Falando profissionalmente, você já colocou diante de Deus o seu futuro? Você já orou falando para Deus: Deus, eu preciso determinar o meu futuro profissional, mas eu gostaria de saber a vontade do Senhor. O que o Senhor quer para mim? Qual é a vida que o Senhor quer que eu leve? Qual é a profissão que o Senhor quer que eu execute para que eu possa servir a minha geração? Porque a Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Nós estamos aqui para servir a nossa geração. Qual é a profissão que você vai ter? Você já perguntou para Deus qual é? Você já se perguntou se Deus não te quer usar na sua obra? Se Deus não te quer numa escola bíblica, num instituto bíblico, num seminário, preparando a sua vida para servir a Deus como um pastor, um missionário, um evangelista, um obreiro? Se Deus falar com você, obedeça, vá, estude, seja um obreiro, seja alguém que vai enviar almas para os céus através da pregação da palavra de Deus. Ouça a voz de Deus e não despreze quando Deus fala, porque Deus quer o bem da sua vida. Um terceiro aspecto que eu quero compartilhar com você é a necessidade de você ser capaz de obedecer a Deus, mesmo quando a missão é difícil. Naquela vez que Deus fala com Samuel ali, Ele dá a Samuel uma missão muito difícil para ele, uma criança. E ele já recebeu essa missão pesada, que era comunicar a Eli os seus pecados e comunicar a Eli a rejeição de Deus por ele e a rejeição de Deus pelos seus filhos e a destruição da sua família. Samuel podia se acovardar, ele podia ficar com medo da reação de Eli, porque ele estava aos cuidados de Eli, e Eli podia enlouquecer. Era uma missão difícil. Olha, às vezes Deus vai colocar uma missão difícil na tua vida. Às vezes Deus vai falar: olha, meu servo, eu quero que você se prepare
Eu quero que você entregue a tua vida à obra de Deus. E vou te mandar para um seminário, eu vou te deixar passar umas dificuldades lá para moldar o seu caráter. Depois eu vou te mandar para um campo difícil, onde você vai enfrentar muitos problemas, para te preparar, para te fazer uma pessoa forte para uma grande obra que eu tenho para você. Se você for resiliente, resiliência é aquela atitude de, mesmo que dá tudo errado, tem força e ânimo para levantar de novo, tocar, tirar o pó, balançar, sacudir a poeira e ir para frente. É a pessoa que suporta as dificuldades, mas ela tem aquela atitude de compreensão, de não desistir. Então Deus pode te dar uma missão difícil. Talvez a sua missão difícil seja concluir os estudos, seja passar por aquele processo. A sua missão difícil seja trabalhar para ajudar os seus pais, às vezes para ajudar um pai doente, uma mãe doente que precisa de seus cuidados. Então seja capaz, porque Deus nos entrega missões, e baseado no cumprimento das nossas missões, nós temos sucesso, nós temos galardões, nós temos o amor de Deus, a consideração de Deus, nós temos realmente a visão de Deus em nós, querendo melhorar as nossas vidas, porque nós cumprimos aquela missão. E Samuel recebeu essa missão. 1 Samuel 3, a partir do versículo 10, agora diz o seguinte: Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, e todo o que ouvisse lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado a respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, pois os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Que é que o Senhor te falou? Eu creio que Eli nem dormiu naquela noite, de tão curioso e ansioso que ele ficou. Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Quando Eli diz é o Senhor, o que ele está nos mostrando aqui? É que ele sabia das suas atitudes erradas. Ele sabia da negligência dele como pai. Porque não foram os pecados do filho de Eli que reprovaram ele. Foi a maneira displicente e permissiva que ele deixou que os seus filhos fizessem o que eles queriam. Mesmo que os seus filhos não se arrependessem, ele deveria repreender esses filhos, até expulsar eles do templo. Falar: aqui vocês não trabalham mais, porque aqui é uma casa de oração, aqui é um lugar santo, aqui não é lugar para essa pouca vergonha que vocês estão fazendo. Mas ele não fez isso. E ele então recebe a vingança do Senhor. E Samuel recebeu essa difícil missão. Imagina agora Eli, sabendo que Samuel estava sendo preparado por ele para ser um sacerdote. Imagina agora como é que estava o coração de Eli com respeito a Samuel. Eli era um homem de Deus, ele pecou, mas ele tinha um propósito diante de Deus e ele tentou talvez levar uma vida mais perto do Senhor. Eu não sei o que ele fez, né? Mas imagina como ficaria o relacionamento deles. Samuel poderia perder todas as oportunidades, Eli poderia perseguir Samuel. Não foi isso que Saul fez com Davi? Ele poderia até matar, ou tentar, porque não conseguiria, porque Deus não permitiria, matar a Samuel. Então a missão de Samuel parece simples, mas para ele traria um grande peso de responsabilidade. Talvez, jovem, Deus te colocou um peso de responsabilidade já muito novo. Talvez você é aquele que trabalha para ajudar a sua família. Talvez você tenha um pai, uma mãe doente, um irmão. Talvez você seja o arrimo da sua família.
Então não se desespere, não se desanime. Deus colocou essa missão é porque Ele dá valor a isso. Pense que Deus está conduzindo a tua vida e faça isso. Né? Cumpra essa missão difícil. A sua missão talvez é vencer a droga, sair desse mundo de dependência química. De repente, você está cometendo pequenos crimes, a sua missão é sair disso. Então encare a sua missão. Olha, eu vou vencer as drogas, eu vou abandonar o vício. Se você não tem capacidade de fazer isso sozinho, procura ajuda. Procura uma internação numa clínica. Existem várias clínicas evangélicas de homens de Deus que têm ajudado várias pessoas. Eu não sei qual é a tua missão, mas esteja capaz, esteja pronto para cumpri-la, para ir até o final. E você será um jovem de valor diante de Deus. Um quarto aspecto que eu quero compartilhar com você é que o jovem ele precisa saber escolher o caminho que ele vai seguir com responsabilidade, sabendo que Deus lhe pedirá conta de todas as suas escolhas. É o texto que eu li no começo. Alegre-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a primavera da vida, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que Deus quer de você, jovem? Ele quer que você escolha o seu caminho com responsabilidade. Não são os seus pais que vão ter que arcar com as consequências das tuas escolhas. Não é a sociedade. Não são os seus amigos. É você. Então, você mesmo sendo um adolescente de 12 anos, de 10 anos, mesmo sendo um jovem de 25, 30, se você nunca parou para pensar nisso, pare e pense que você tem que fazer as suas escolhas. E você vai ser responsável por essas escolhas. E por que não tem como fugir dessa responsabilidade? Porque aquele que pede contas é Deus. O texto é bem claro quando ele diz: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Às vezes você está vivendo uma vida inconsequente. Às vezes você está vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor. Saiba que você não vai conseguir fugir da mão de Deus. A Bíblia diz que aquele que peca e encobre o seu pecado, esse pecado há de ser achado e manifesto. E a tua conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. É por isso que você precisa assumir responsabilidades desde cedo, sabendo que as suas escolhas de hoje determinam o seu futuro de amanhã. Então eu gostaria que você aprendesse isso. Você tem liberdade para seguir o que você quiser. Você pode estudar, você pode ser um bom profissional, você pode não entrar no mundo das drogas, da prostituição, do crime. Você pode seguir a tua igreja com fidelidade, ser uma bênção no teu meio, ser uma bênção para a tua família. E você vai colher frutos excelentes. Você também pode ser um jovem que vai escolher um caminho das drogas, do crime, que você vai escolher algo errado, o caminho da prostituição. E saiba que da mesma forma você vai colher os seus frutos. Então escolha o teu caminho com responsabilidade. E se você pensa que está começando a errar, saia. Saia da influência de amigos, da influência de pessoas más. Saia do ócio. Pare de ficar na internet o dia todo. Pare de ficar jogando videogame o dia todo. Saia do ócio, procura uma responsabilidade, um trabalho para você, para que você se valorize, para que você construa a sua vida com as suas próprias forças, com os seus próprios braços, com o suor do teu rosto, para que você seja feliz. Uma quinta atitude que um jovem precisa ter na sua vida. Um quinto conselho que eu quero deixar a você. Falando agora de namoro. Nunca namore alguém
que não professa a mesma fé que você. Isso acarreta problemas para toda a sua vida. Eu sou um pastor evangélico, eu sou cristão, e eu não quero aqui falar de religião X ou Y, eu quero falar da minha. Qual é o conselho que eu dou aos jovens da minha igreja e o conselho que eu quero dar a você? Se você vai namorar alguém, procure uma pessoa evangélica. Não um evangélico frequentador de igreja, um homem de Deus, um cristão, uma mulher de Deus, uma cristã. Alguém que professa Jesus e segue ele. Porque todos professam Jesus. A Bíblia diz que o diabo crê, os demônios creem e estremecem. O diabo conhece a palavra de Deus, tanto que citou com Eva, citou com Jesus, mas ele não serve Jesus. Então há uma diferença muito grande entre o rapaz vir na igreja e ele seguir a Jesus. Muito cuidado, moças, com esses rapazes que vêm para a igreja para namorar você. Porque ele vai vir até que ele queira ou aproveitar-se de você e ir embora, ou se ele quiser um casamento, casar-se com você e depois manifestar a sua real motivação e fazer você sofrer muito. Então, para evitar isso, rapaz, procure uma moça fiel, procure uma moça crente, uma moça que estuda a palavra de Deus, uma moça que serve a Deus, uma moça que faz a vontade do Senhor, uma moça que está envolvida na igreja, que realmente entrega a Deus a sua vida. Da mesma forma você, moça, procure um rapaz crente, um rapaz que serve a Deus, um rapaz de caráter cristão confirmado. E mesmo quando vocês acharem esses perfis, não deixe de buscar de Deus a direção. Porque às vezes tem alguém muito fiel na tua igreja, mas não é Deus, não é o propósito de Deus esta pessoa na tua vida. Deus quer que você una-se com outro, com outra. Não é aquele que Ele preparou. Então o conselho que eu dou quando você quiser arrumar um namorado, uma namorada, ore muito a Deus e espere. Porque Deus ele vai trazer até você aquele parceiro, parceira ideal. Não saia procurando como quem caça, que você pode caçar a pessoa errada. Busque aquele realmente que Deus vai entregar. E a maneira mais viável de fazer isso é esperar. É esperar. Você pode esperar na tua igreja, você pode participar de algum evento de outra igreja, mas sempre naquela expectativa. Eu não vou ficar caçando, eu não vou ficar buscando, eu vou esperar o Senhor trazer. Eu vou esperar o Senhor me entregar aquele que Ele quer para mim. E nunca deixe esse conselho. Não trave namoro com alguém que não professa a mesma fé que você, que não sirva ao mesmo Deus que você e que evidencia através da sua vida que está seguindo. E muito cuidado com essas pessoas que se convertem só para casar. Corre o grande risco de depois do casamento ele desconverter e começar um grande sofrimento que pode durar por toda a sua vida. E para alicerçar isso, eu quero deixar um texto que fala de associação de uma maneira geral, mas eu quero colocar aqui com associação matrimonial. Eu quero usar essa base para falar que você não deve colocar-se em julgo, ou seja, colocar-se do lado de uma pessoa para viver uma vida inteira juntos, se essas pessoas não professam a mesma fé que você. Segundo aos Coríntios 6,14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão da luz com as trevas? Escolha bem o seu parceiro, aquele que vai passar a vida toda com você, para que você seja feliz e construa uma família feliz. O sexto conselho que eu tenho para dar a você é que você precisa, é o mandamento do Senhor. Sempre ouça seus pais e nunca ache que você é mais sábio
e experimentado do que eles. Vou repetir. Sempre ouça os seus pais e nunca ache que você é mais sábio ou experimentado que eles. Os jovens, eles têm uma tendência natural a acharem que são melhores que todas as pessoas, que sabem mais, que são mais descolados. Mas eles se enganam porque a cabeça deles ainda não experimentou as dores da vida, não passou por anos de experiência. E eles então vão chegar num momento difícil se eles ficarem desprezando seus pais. Muitos jovens falam: velho, você é careta, você não sabe de nada, você é um antepassado, você é um dinossauro, você não é da nossa geração. Ele é velho talvez, mas a Bíblia fala que as cãs, que são os cabelos brancos, são sinais de valor, porque são sinais de sabedoria. Então, jovem, quando teu pai e tua mãe falar com você, pare para ouvir. Muitas vezes, como eu falei no começo, é Deus falando na boca deles, para que você seja feliz e bem-sucedido. Ouça os seus pais, obedeça aos seus pais. Mesmo que você esteja prontinho para sair para um lugar e teu pai e tua mãe falam: não vai. Se ele falar não vai uma vez só, você fala: tá bom, pai, eu não vou. Porque pode ser ali a boca de Deus te livrando do mal. Quantos jovens os seus pais pediram: não vão, não façam isso, eu estou tendo um mau pressentimento. Pais têm isso se chama intuição. Deus fala para nós: olha, não deixe seu filho ir lá, porque vai ter um mal lá. Às vezes é a boca de Deus falando: olha, eu quero te livrar do mal. E eu vou falar com o teu pai, com a sua mãe, que tem autoridade sobre você, para te evitar esse mal. Quantos jovens não ouviram isso e voltaram para suas casas num caixão? Porque simplesmente negaram-se a ouvir os seus pais. Eu quero deixar aqui para você: não despreze a autoridade do seu pai e da sua mãe sobre a sua vida. Foi Deus que colocou eles lá. Foi Deus que deu autoridade para ele governar a sua vida. Respeite eles, honre eles, seja prudente, não despreze a orientação dos seus pais. Eu quero ler alguns textos de Provérbios para que você possa entender o valor de ouvir os seus pais. Provérbios 6:20 diz assim: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Olha que texto precioso para você, jovem. Olha que valor que esse texto está te entregando. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Filho meu, obedeça a teu pai, obedeça a tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura no teu pescoço. Olha, se sua mãe falar alguma coisa com você, teu pai, e você não quiser esquecer, coloca uma placa e pendura no pescoço para as pessoas ficarem lendo, falando: o que é isso? Isso aqui é mandamento da minha mãe, do meu pai, para que eu possa viver bem. E mesmo quando você for de maior, quando você estiver casado, não esqueça isso. O texto diz perpetuamente, perpetuamente é para sempre. Porque isso vai ser vida para você. Porque os mandamentos do teu pai, a instrução da tua mãe, vai te guiar quando você caminhar. Vai te levar a uma vida bem-sucedida. Vai te trazer segurança, porque quando você deitar, você não vai ser um fugitivo da polícia, você não vai ser um jurado de morte, você não vai estar envolvido com as coisas erradas, então você vai deitar com a consciência tranquila. Em segurança, não vai ter ninguém querendo te pegar.
Quando te acordares, falar contigo. Quando você acordar, você vai lembrar, olha, minha mãe falou isso, falou aquilo. Até mesmo quando os seus pais forem mortos, você vai falar, minha mãezinha falava isso para mim, meu pai. E eu agradeço demais a eles porque eles falaram isso. E hoje eu posso obedecer a palavra deles. É isso que Deus quer para a sua vida. Porque o mandamento é lâmpada, é aquilo que vai iluminar os teus caminhos e luz. E as repreensões da disciplina são um caminho de vida. Toda vez que seu pai, sua mãe te repreendeu, te colocou de castigo quando era criança, te deu umas varadas, falou com você duro, tirou suas regalias, isso é disciplina. E isso transformou os seus caminhos em caminhos de vida, para que você nunca se perca. Então eu quero deixar esse conselho, talvez um dos mais importantes desse sermão que eu estou trazendo para você aqui. Sempre ouça os seus pais e nunca ache que você é sábio ou experimentado demais, muito mais do que eles, e você será bem sucedido. E o último conselho que eu tenho para você, jovem, é que você ouça sempre o seu líder espiritual, o seu pastor, o seu professor de escola dominical, o seu líder da mocidade. Eu quero só fazer uma ressalva aqui. Ouça pessoas verdadeiramente espirituais, não pessoas que se parecem espirituais, mas não são. Como que você sabe que é uma pessoa espiritual? Meça o conhecimento que ela tem da Bíblia. Ela conhece a Bíblia toda. Não estou dizendo que ela tem que saber de cor, mas ela tem que saber discorrer por toda a Bíblia, por todos os textos. E se ela tiver alguma coisa que ela não sabe te explicar, se eu humilde e falo, isso aqui eu não sei, mas vou estudar e te falo. Ele obedece a Deus, ele conhece a Bíblia e cumpre. A vida dele é um testemunho para você, você pode imitar ele, você pode fazer aquilo que ele faz. Se pode, então você determina, opa, esse aí é um líder, ele é espiritual, eu posso confiar nele. E ouça aquilo que ele diz, ouça os seus mandamentos, para que você possa ter alguém que te aconselhe. E o pastor é uma pessoa ideal, é um líder espiritual aceito pela igreja, porque se ele tem uma igreja que ele pastoreia, a igreja o aceita como líder. Isso já é uma boa evidência de que ele é alguém que você possa confiar. Então, às vezes você está assim com uma vontade de conversar com alguém, uma vontade de desabafar, está com aquela depressão, aquele sentimento ruim na vida, aquela tristeza, vontade de chorar. Quem você pode procurar? Seus pais e o pastor. Por quê? Porque ele é um homem preparado, que vai estar ali para te aconselhar. Deus deixou pastores para quê? Para pastorear. A função de um pastor é cuidar do rebanho. Fazendo a analogia de um rebanho de ovelhas, o que o pastor faz? Ele pega as ovelhas, ele leva para comer, ou ele leva comida até elas, ele leva para beber água, ou ele leva a água até elas, ele cuida da saúde dessas ovelhas, ele tosqueia, porque as ovelhas elas vão ter a lã muito crescida, vai ficar muito calor, ela vai ficar incomodada, então ela tem que ser tosqueada, ela tem que ser cuidada, ele leva elas para o descanso, guarda essas ovelhas do lobo, do urso, do leão, dos ladrões. Então a vida do pastor é dar uma vida boa para as ovelhas, que nada lhes falte. Então essa é a função do pastor. E a mesma coisa o pastor da sua igreja. Ele está ali, Deus confiou aquele grupo a ele, para que ele pastoreie, para que ele alimente, para que ele cuide, para que ele veja o perigo e avise, para que ele oriente essas ovelhas. E cabe às ovelhas ouvir o pastor. Então se você tem um pastor que é um servo de Deus, um homem de Deus, ouça ele, compartilhe com ele, troque uma ideia com ele, para que ele possa pegar a Bíblia e instruir você na palavra de Deus. Se ele é um homem de confiança, então confie nele, porque
porque Deus age através da vida dele, porque ele estuda, porque ele busca, porque ele ora, porque ele é responsável pelas ovelhas. Honre o pastor da tua igreja, respeite ele, porque ele é a voz de Deus na sua vida e ele pode realmente te ajudar. Então confie nele. Uma vez que você passa ele pela prova e ele é aprovado, confie nele. E seja uma pessoa, sempre que você tiver alguma dúvida, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor, vamos marcar um dia? O senhor está disponível hoje? Às vezes está no final do culto, vamos ali no escritório, eu queria trocar uma ideia com o senhor. Faça isso. Aí você pode receber vários conselhos que vão ser como pérolas na sua vida. Hebreus 13:7 diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiver. Olha, o pastor deve ser um homem digno de ser imitado. Lembra dele? Olha o que ele faz. E fala: pastor, eu te admiro muito. Eu quero ser igual ao senhor. Eu quero ser um homem de fé, um homem conhecedor da palavra, um homem que ajuda as pessoas, ou uma mulher, né? Se você é uma moça e for falar com o seu pastor. E o versículo 17 desse mesmo texto de Hebreus 13 diz assim: obedecei vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isso não aproveita a vós outro. O que a Bíblia está dizendo? Obedeça os vossos guias, ou seja, os vossos pastores. Por quê? Porque o pastor tem um compromisso com Deus, não é com os homens. Por isso que às vezes os pastores vão falar algo que você não gosta. Por isso que às vezes o pastor vai chegar para você e apontar seu erro. E às vezes até te dar uma bronca. Por quê? Porque Deus confiou você a ele. E ele vai prestar conta para Deus. Ele vai ter que chegar diante de Deus. E se Deus deu para ele 100 ovelhas, primeiro fato, se o pastor tem 100 ovelhas, é a função dele conhecer todas elas pelo nome. Ou seja, o pastor tem que conviver com as ovelhas de perto. O pastor tem que buscar o bem-estar das ovelhas. Tem que cuidar delas, tem que alimentar com a palavra. Tem que mostrar os erros. Então a Bíblia diz: olha, se você tem um pastor assim, obedeça. Porque ele é a autoridade de Deus sobre a sua vida. Quem dá autoridade a um pastor não é homem, é Deus. Por isso que você não pode ser um pastor, um missionário, um sacerdote, vamos dizer assim, da igreja, se você não é chamado. Porque você precisa receber de Deus essa ordem. Porque Deus vai proporcionar a sua autoridade e ele vai confirmar a sua autoridade, assim como ele confirmou a autoridade de Josué, de Gideão. E aí as pessoas vão ouvir. Então não é qualquer um que vai ser um pastor, é um homem escolhido de Deus, enviado por Deus para uma missão específica e que recebeu de Deus a autoridade de ser um pastor. Por isso que ele pode te ajudar. E a Bíblia fala: se você tem um pastor assim, obedeça. Por quê? Porque foi Deus que colocou ele na sua vida e foi Deus quem confiou você como ovelha a ele. E ele vai prestar contas a Deus pela sua vida. Por isso que o pastor, às vezes, ele tem que ser meio chato. Ele tem que ir lá e puxar a orelha. Por quê? Porque ele vai prestar conta das ovelhas dele para Deus. E ele precisa fazer isso não gemendo. Por quê? Se você for aquela ovelha rebelde, aquele jovem rebelde que não obedece, que o pastor tem que ficar ali, e de repente o pastor até perde você. Você foge da igreja, foge do aprisco. Ele vai gemer, porque ele vai prestar contas diante de Deus. Então ouça o seu pastor, conviva bem com a tua igreja.
Se você serve uma igreja que você percebe que não está sendo uma igreja de Deus, procure uma igreja séria. Você não pode sair da igreja porque você acha que a igreja é ruim, mas se você confirmar que a sua igreja não é aquela que Deus usa, procure outra, você tem essa liberdade. Mas não saia da sua igreja porque o pastor está te ajudando, porque o pastor está te motivando, porque o pastor está te disciplinando, está falando, está te dando bronca. Isso não, você tem que ficar nessa igreja, porque esse pastor é comprometido com Deus e é comprometido com a tua vida. Porque ele sabe que se você sair dos caminhos do Senhor, a tua vida vai mal e você pode até morrer. Então, meu amado jovem, minha amada jovem, esses são os conselhos que eu tenho para deixar para você. Eu vou resumi-los para que você possa guardar bem na sua mente. Conselhos a um jovem. Não seja um filho ou uma filha de Belial. Saiba distinguir quando Deus fala. Seja capaz de obedecer a Deus mesmo quando a missão é difícil. Saiba escolher o seu caminho com responsabilidade, pois Deus lhe pedirá contas de todas as suas escolhas. Nunca namore alguém que não professa a mesma fé que você, pois isso pode acarretar problemas por toda a sua vida. Sempre ouça seus pais e nunca se ache mais sábio ou sábia e experimentado que eles. Ouça também o seu pastor, que sempre quer o seu bem. Que Deus abençoe a sua vida e que você, jovem, seja bem-sucedido. Se você é pai e mãe e ouviu essa mensagem, recomende ela para os seus filhos. Recomende essa mensagem nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, em todos os lugares, em todas as redes sociais, para que pessoas possam ser instruídas com a palavra de Deus. Agora eu quero orar por você, especialmente por você jovem, para que Deus faça um milagre na tua vida, se for preciso. E se você já está nos caminhos dele, que você não saia, que você abrace a fé e caminhe com Deus até o fim da sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, neste momento eu quero entregar aqui esta palavra que foi proferida, ó Deus, através do guiar do Teu Espírito Santo. Eu quero colocar aqui a vida de cada jovem que esta palavra vai chegar. Colocando diante do Senhor aquele jovem que está possivelmente rebelado contra os seus pais, que o Senhor toque no coração deles, ó Deus, que o Senhor transforme a vida, que eles reconciliem com seus pais. Aquele jovem que pode estar envolvido com drogas, com bebidas, que o Senhor, ó Deus, liberte eles dessa situação. Aquele jovem que pode estar envolvido com criminalidade, que o Senhor, ó Deus, transforme a vida dele. Aquele jovem que pode estar vivendo uma vida de prostituição, uma vida de fornicação, uma vida errada, que o Senhor toque no coração dele, ó Deus, e repare a vida dele. Aquele jovem, ó Deus, que viveu dentro da igreja durante sua infância, adolescência, mas que abandonou os teus caminhos. Eu peço a Deus que o Senhor chame esse jovem de volta, que o Senhor busque, ó Deus, esse jovem para o seu lar novamente. Traga ele à casa do Senhor. Trabalhe na vida dele, ó Deus, para que, como o filho pródigo voltou à casa do Pai, esse jovem volte. E que esta palavra, ó Deus, tenha poder de transformar muitas vidas e ajudar muitas pessoas. Porque é na época da juventude que temos as melhores oportunidades. E se escolhemos o caminho correto, nós vamos trilhar um caminho de sucesso. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que me ouviu. Até uma próxima oportunidade. E eu vou deixar
abaixo da descrição desse vídeo, onde que ele for postado, nossos contatos, nossas redes sociais, para que você possa nos seguir. Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família.